Ó, pessoal, agora vamos fazer o chapéu. Eu vou fazer o círculo mágico, eu estou usando o fio marrom, né? E vou colocar 6 pontos baixos dentro desse círculo. Esse é o meu 6º ponto, vou fechar o círculo, venho no primeiro ponto que iniciamos, vou inserir a agulha, puxo a laçada e vou fazer um ponto baixo. Ó, aqui meu fio desfiou, então eu vou voltar, vou inserir a agulha novamente, puxo o fio e faço o meu primeiro ponto baixo desta carreira. E coloco o marcador para saber que aqui começa a segunda carreira. No mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto baixo. Então, será o meu primeiro aumento dessa carreira. E essa carreira será toda de aumento. Vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base. Ao todo, vamos ficar com 12 pontos na segunda carreira. Então, trabalhei a minha segunda carreira, coloquei o fio aqui, ó, do círculo mágico na agulha, pra gente fazer o arremate aqui e já ficar com esse fio arrematado. Então, eu pego uma laçadinha aqui, ó, puxo o fio, e vou voltar dentro dessa laçada para fazer o nó. Tensiono. Só vou passar aqui esse fio por baixo aqui de alguns pontinhos. Eu peguei a agulha novamente que não tem ponta. Só para cortar esse excesso. Que aí já fica arrematado esse início, certo? E vamos iniciar a terceira carreira. A terceira carreira eu tiro o marcador, vou fazer meu primeiro ponto e coloco o marcador no lugar. E vou apenas repetir a mesma quantidade de pontos. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou fazer essa e mais uma carreira de ponto sobre ponto. Ó, pessoal, então trabalhei 2 carreiras de ponto sobre ponto, estou com 4 carreiras aqui no total, ficou desta forma. Eu vou tirar o marcador, aonde estava o marcador, eu vou pegar apenas a laçada de fora e vou fazer um ponto baixo. E coloco o marcador no lugar. Venho no próximo ponto, pegando a laçada de fora, ó, tá vendo? Só essa de fora, a de dentro eu não vou pegar. E vou fazer 2 pontos baixos nessa mesma laçada. Na próxima laçada, um ponto baixo e na próxima, um aumento. Eu vou trabalhar essa sequência até finalizar a carreira, sempre pegando essa laçadinha de fora do ponto baixo. Um ponto baixo, o próximo, o aumento. No próximo, um ponto baixo. No próximo, o aumento. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo e no meu último ponto será o último aumento. Ao todo, nesta carreira, ficamos com 18 pontos baixos. Agora eu tiro o marcador e vou começar a trabalhar normal nos pontos. Faço um ponto baixo, já volto o marcador e vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, certo? Será uma carreira simples, ponto sobre ponto, pegando normal nos pontos. Que aí vai formar a aba do nosso chapéu. O chapéu dele é bem pequenininho, né? Ó, pessoal, então trabalhei um ponto baixo para cada ponto de base. Já vou cortar o fio, vou deixar um pouco maior, que depois eu utilizo esse mesmo fio para fazer a costura. Aonde estava o marcador, eu faço um ponto baixo, puxo a laçada e vou colocar esse fio aqui na agulha. Venho no pontinho da frente, passo a linha e volto dentro
ponto baixo que tá saindo aqui esse fio. Que aí vai ficar aquele acabamento perfeito que eu já te mostrei em outros trabalhos, certo? Que aí fica o chapéuzinho aqui dele pronto, tá vendo? Fica bem bonitinho, fica desta forma. Aí eu vou deixar esse fio assim, que depois vamos costurar aqui na cabeça dele. Primeiro vamos fazer a sobrancelha antes de costurar este chapéu, tá? Então eu vou utilizar o fio lilás para fazer a sobrancelha e vou colocar aqui na agulha. Na verdade esse aqui é um roxo, né? Não é um fio lilás, é o roxo. Tá mais pro roxo do que para o lilás. Mas na descrição aí do vídeo número 1 eu deixei todas as referências aí das cores que eu utilizei aqui no trabalho, tá bom? Eu vou inserir aqui por cima, ó. Vou sair aqui, ó, nessa parte superior do olho. Vou deixar um pedaço de fio, que depois a gente arremata esse fio. E faço aqui, ó, utilizando 2 carreiras. Deixa eu ver se tem necessidade de passar 2 vezes. Aqui o que é importante é você fazer do mesmo tamanho que você fez uma sobrancelha, você vai fazer a outra. Vou passar mais uma vez e já saio aqui, ó, na mesma altura do lado de cá. Que aí eu já faço a outra sobrancelha aqui, ó, utilizando a mesma quantidade de pontos. E passo 2 vezes da mesma forma que eu fiz com a outra. E já saio aqui, ó. Tem que sair no mesmo lugarzinho, que aí a gente consegue puxar o nozinho pra dentro. Tá vendo? Ficou dessa forma. Faço o nó, tensiono o fio para ficar um nó bem certinho. Vou cortar esse excesso e vou puxar esse fio para dentro do trabalho. Aqui é só empurrar a pontinha. Aí, ó, nem vê que foi aqui que fez o nozinho, tá vendo? E ficou desta forma. Agora, eu vou costurar o chapéu. Para isso, eu vou passar esse fio para a parte central aqui, ó, para sair da aba. Só que eu não vou puxar demais para não deformar a parte da aba. Só vou passar mesmo o fio até chegar nessa laçada aqui, ó. Chegou aqui na parte central do chapéu, eu posiciono aqui na cabeça e já vou fazer a costura. É bem na parte superior, o mais altinho aqui que você costurar, mais bonitinho vai ficar. Você vai utilizar aqui, ó, essa carreirinha aqui, ó, entre a segunda carreira, tá? Nessa segunda carreira, você já vai costurando. Pega a laçadinha aqui do chapéu, volta aqui na cabeça e dessa forma você faça a costura, arremata e esconde o excesso. Aí, pessoal, ó, finalizei a costura, arrematei, escondi o excesso. Olha que bonitinho que ele fica. Eu espero que você tenha gostado aí desse detalhe aí do passo a passo. Deixa um comentário me informando o que você tá achando, isso para mim é muito importante. E já deixa seu like também, tá? O seu like aqui e o seu comentário é de grande ajuda aqui no canal. Se possível, se torne membro. Os membros recebem as receitas antecipadas e eu atendo pedidos de passo a passo dos membros, tá? Desde já eu quero agradecer a sua companhia.
Vamos trabalhar a orelha. Vou fazer o círculo mágico. Dentro do círculo, vou colocar 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos, é só fechar o círculo. Venho no primeiro ponto que iniciamos, puxo uma laçada e faço o primeiro ponto baixo da segunda carreira. Coloco o marcador para saber que aqui começa. No mesmo lugar, eu já faço mais um ponto baixo. Essa carreira será toda de aumento. Serão 2 pontos baixos para cada ponto de base. Vamos ficar no total com 12 pontos baixos. Agora eu vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Eu tiro o marcador, já faço meu primeiro ponto baixo, volto o marcador para o lugar e trabalho carreira de ponto sobre ponto. Vamos continuar com 12 pontos baixos nas próximas 2 carreiras. E já aproveita, faz o nozinho também do círculo mágico. Trabalhei as 2 carreiras de ponto sobre ponto, já arrematei o fio do círculo mágico. Agora eu vou iniciar a 5ª carreira. Eu faço um ponto baixo e volto o marcador para o lugar. Venho no próximo ponto e vou fazer uma diminuição. No próximo, um ponto baixo. No próximo, uma diminuição. Vou voltar aqui e pegar essas laçadas novamente. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, a minha diminuição. Um ponto baixo. E uma diminuição. Aqui nessa carreira, nós vamos ficar, deixa eu conferir aqui a quantidade de pontos, com 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, tá? Agora eu vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Eu tiro o marcador, aonde estava o marcador, eu faço um ponto baixo, e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Vou fazer essa e mais uma carreira de ponto sobre ponto. Trabalhei as 2 carreiras de ponto sobre ponto, ao todo aqui estamos com 7 carreiras feitas. Essas últimas 2 carreiras ficamos com 8 pontos baixos em cada carreira. Tá? Que nós fizemos 2 de ponto sobre ponto. A carreira número 8, eu vou fazer um ponto baixo e coloco o marcador. Venho no próximo ponto e vou fazer uma diminuição. No próximo, um ponto baixo. Um ponto baixo. E agora eu vou fazer uma diminuição. E agora eu faço um ponto baixo. Nessa carreira, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Agora eu vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto, ficando com esses mesmos 6 pontos baixos. Nessa carreira não terá diminuição. Essa é a minha carreira de número 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Ficou desta forma, ó. Aqui eu vou cortar o fio do tamanho que dá para fazer a costura. Aonde estava o marcador, eu faço um ponto baixo
E já puxo essa laçada aqui, ó. E faço aquele arremate passando aqui pelo pontinho da frente, ó. Vem no pontinho da frente, volto dentro da laçada onde o fio tá saindo, tensiono, pronto, já ficou a circunferência perfeita, tá vendo? Dou uma ajeitada nos pontos assim, amasso ele desta forma, essa pecinha não terá enchimento, e vamos costurar aqui, ó, bem pertinho do chapéu, como se a orelha estivesse saindo de dentro aqui do chapéu. E você faça a outra orelha e costura também na mesma altura do lado de cá, tá bom? É só costurar, arrematar, que fica pronta essa parte aqui da orelha dele. Pessoal, então feita a costura aqui das orelhas, ficou desta forma. Está ficando muito bonitinho o nosso trabalho. Vamos agora fazer os pés. Então, eu vou pegar essa tonalidade de fio. Lembrando que no vídeo número 1 eu deixei todas as referências, tá? Dessas cores que eu estou utilizando. Mas você pode utilizar o que você tem, porque no desenho o pé dele não é nessas mesma tonalidade. Então, eu só tô chegando próximo ao que eu consigo aqui, o que tem à minha disposição, tá bom? Então, vamos iniciar com um círculo mágico. Dentro do círculo, eu vou colocar 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos, eu fecho o círculo, venho no primeiro ponto que iniciamos, insiro a agulha desta forma, puxo uma laçada, faço um ponto baixo e coloco o marcador para saber que aqui começa a segunda carreira. E vou trabalhar mais um ponto baixo no mesmo ponto de base. Essa carreira será toda de aumento. Serão 2 pontos baixos para cada ponto de base. Ao todo, vamos ficar com 12 pontos baixos. Então, finalizei aqui a minha carreira, vou iniciar a terceira carreira, tirando o marcador, fazendo o meu primeiro ponto. E volto o marcador para o lugar. Agora, eu venho aqui, ó, no fio do círculo mágico e já faço um nozinho para arrematar esse início aqui, tá bom? Eu pego qualquer laçada aqui de algum ponto para fazer esse arremate. Eu vou pôr aqui na agulha. Passo aqui por dentro de uma laçadinha e volto dentro desse fio aqui, ó. Tá feito o nó, certo? Então, aqui o início já ficou arrematado. Então, a terceira carreira eu vou apenas repetir a mesma quantidade de pontos. Vamos ficar com 12 pontos baixos nesta carreira. Ficou desta forma, ó. Agora, a terceira carreira, eu tiro o marcador e vou pegar a laçada de trás e faço um ponto baixo. E coloco o marcador. E vou trabalhar um ponto baixo para cada de base, pegando a laçadinha de trás, tá vendo? Essa da frente aqui eu não vou trabalhar, só nas de trás. E vou ficar com 12 pontos baixos nesta carreira também. Só que pegando a laçadinha de trás.
Então, finalizamos a quarta carreira. A quinta carreira eu vou fazer ponto sobre ponto, só que agora eu pego normal. Eu vou pegar as duas laçadas normal, volto o marcador para o lugar e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Vamos continuar com os 12 pontos baixos. Então, terminei a quinta carreira de ponto sobre ponto, vou cortar esse fio, puxo essa laçada, vou colocar o fio na agulha. Com o fio na agulha, eu tiro o marcador e aonde estava o marcador, eu passo esse fio e volto dentro dessa laçada onde o fio está saindo, certo? Então, aqui a gente já finalizou essa parte aqui inicial. Nós vamos agora trocar de fio. Então, eu gosto de arrematar desta forma. Feito o nozinho, todos os fios que for sobrando, vamos colocando para dentro do trabalho, tá bom? Ó, coloco aqui pra dentro. Agora eu vou trabalhar com o meu fio gema, que é esse aqui. Ele parece um amarelo, mas esse aqui é o gema. Ele tá puxado entre o amarelo e o laranja. Eu vou prender o fio na agulha como se fosse iniciar uma corrente, né? Como se fosse aquele nozinho corrediço. Onde eu fiz, ó, o acabamento, era aqui que tava o marcador. Eu vou vir sempre no mesmo lugar. Insiro a agulha e vou apenas repetir a mesma quantidade de pontos. Eu vou fazer 12 pontos baixos na sexta carreira. Aqui é o meu último ponto, é o ponto de número 12. Eu vou cortar o fio, puxo a laçada, coloco aqui na agulha, ó. Opa. Colocando na agulha, a gente vai fazer aquele mesmo arremate que eu já venho te ensinando. Ó, com o fio na agulha, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto. Pega as duas laçadas dele, puxo, dou uma tensionada no fio, ó, e volto dentro dessa laçada onde o fio está saindo. Dou uma tensionada, você pode ver que o fio fica perfeito. Vou fazer um nozinho com o fio do início, ó, fiz o primeiro nó e agora eu faço o segundo nó. Ficou desta forma, ó, o trabalho. Aí, eu vou voltar a trabalhar com essa outra tonalidade. E vou prender o fio na agulha da mesma forma, como se fosse fazer uma corrente. Tensiono o fio e venho aqui, ó, onde arrematamos. Você vai conseguir visualizar por causa do nozinho, né? Ó. Insiro a agulha e vou fazer um ponto baixo para cada pontinho de base, certo? E vou trabalhar essa carreira ponto sobre ponto. Esse aqui é o ponto de número 12, corto o fio do tamanho que dá pra fazer o arremate, ponho na agulha, acho que eu cortei o fio grande, não precisava ser desse tamanho. Venho aqui, ó, na laçadinha do primeiro ponto que fizemos, passo a linha dentro dela, certo? Tensiono o fio, ó.
Esse aqui eu acho que eu tinha que ter passado aqui, ó. Porque aqui ele não pegou bonitinho, tá vendo? Eu vou voltar aqui com esse fio. E vou pegar aqui no pontinho da frente. Que é esse nozinho aqui vai ficar pra dentro, ó. E volto dentro dessa laçada. Tensiono o fio. Ó, feito isso, tá vendo que mudou o jeito? Agora eu faço o nozinho aqui, ó. É só você conferir se está com 12 pontos baixos e faz o nozinho e coloca todo esse excesso de fio para dentro do trabalho. Agora eu vou fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto com essa cor gema. Aí você vai ajeitando para essas laçadinhas aqui que a gente fez, ó, tá vendo? Ficar bem aparente aqui que esse aqui é o fundinho do pé, tá vendo? Que aí ele vai ficando assim, dessa forma. Agora com o fio gema, vamos fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto. Essa é a carreira número 8. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é essa que vamos iniciar agora. Aqui foi onde fizemos o nó, então vou inserir a agulha e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, ficando no total com 12 pontos baixos. Finalizei aqui a carreira, estamos com 12 pontos. Aqui eu já vou cortar o fio um pouquinho maior, que agora a gente vai finalizar e depois vai costurar, né? Vai usar esse fio para fazer a costura. Então eu vou pôr aqui o fio na agulha e vou fazer aquele mesmo arremate. Eu vou pegar aqui, ó, a laçadinha desse ponto, dessa forma, e volto dentro aqui da onde a laçada está saindo. Vou tensionar, amarro um no outro, só para deixar esse início e final arrematado. Já coloco esse excesso aqui para dentro. Aqui eu vou colocar bem pouquinho enchimento, tá? Porque eu não quero que essa parte de baixo fique assim, ó. Se eu pôr muito enchimento, ele vai ficar assim, arredondado para baixo. E eu não quero, eu quero que ele fique retinho. Quanto mais retinho você conseguir fazer essa parte aqui ficar, mais bonitinho ele fica. Então, eu vou pôr bem pouquinho aqui, só para ele ficar abertinho a circunferência. Eu pego um pouquinho de enchimento, só faço uma bolinha. E a mesma coisa você faça no outro pé, tá? É seguindo o mesmo passo a passo. Ó, pronto. É só isso aqui que nós vamos colocar de enchimento. Não precisa mais nada. Eu vou deixar dessa forma, vou reservar aqui. Vou observar essa parte. Que essa parte aqui, que é onde começou e finalizou cada carreira, fica visível, você consegue ver. E ela vai ficar pra dentro. Quando costurar aqui, ó, essa parte onde começou e finalizou fica pra cá. E na hora que você for costurar o outro, aqui, ó, aonde comecei, ó, e onde finalizei, dá pra ver. Então, eu vou posicionar essa parte pra dentro, tá vendo? Que aí uma vai ficar de frente com o outro, o final e o início de cada carreira. Você olha pela frente, tá perfeito os pontos, e se você olhar pelas costas, os pontos também vão estar perfeitos, tá? Então, agora é só você fazer a costura aí no corpo, você posiciona um, depois posiciona o outro e faça a sua costura.